sou Alexandra Garcês, sou psicoterapeuta holística, trabalho com tarô e baralho cigano e sou consteladora familiar. E eu vim aqui através desse vídeo explicar para vocês como essa técnica da constelação funciona. A constelação familiar foi criada pelo Bert Hellinger, ele era um alemão e ele baseou na constelação pelas 3 leis sistêmicas: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de dar e receber. E ele trabalhou vários anos, né? Ele morou vários anos lá na África do Sul. E lá ele conheceu a tribo Zulu. Ele viu como eles honravam os ancestrais deles, né? Como se alguém fizesse alguma coisa, eles não excluíam nenhum dos membros ali da aldeia. Pelo contrário, eles acolhiam e tentavam resolver, né, da forma deles, do conhecimento deles, mas eles estavam a acolher aquele membro ali da aldeia, jamais excluir. E o equilíbrio, ele percebeu, o Bert Hellinger, que eles não eram individualistas, pelo contrário, como supor, se um tivesse, vamos supor, se alimentando, era compartilhado ali com os outros, não era individualista, eles compartilhavam ali. Então, ele percebeu pelo tempo ali que ele ficou, pegou essa experiência, com a experiência de vida dele, trabalhou com várias técnicas também, né? Ele aprendeu várias outras técnicas e ele criou a constelação familiar, trabalhou com grupos e foi levando esse conhecimento para vários lugares, né? E aqui no Brasil chegou a constelação familiar, né? Muitos terapeutas têm a base, né, da constelação e cada um trabalha da forma pessoal, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, tem o conhecimento da base da constelação, como funciona, mas cada um tem uma forma de trabalhar, né? Uns trabalham fluvial, né? Que é aqui esse que a gente chama de campo, né? É uma travessa com água, a gente coloca os bonequinhos, né? Cada boneco ele representa uma pessoa da nossa família, né? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. E tem também a constelação em solo, né? Que a gente não trabalha na água, né? Você pode trabalhar numa mesa e somente com os bonequinhos mesmo. E o que é o pertencimento, né? Todos nós, né, temos uma família, temos nossos ancestrais. E aqui a gente não está falando de religião, né? A gente está falando do sistema familiar. Nós temos que honrar nossa vida, por quê? Pelo nosso pai e nossa mãe e nosso pai, né? Que a gente veio através da nossa mãe e do nosso pai. A gente tem nossos avós, paterno e materno, temos nossos bisavós, tataravós, e temos várias pessoas da nossa família. Então, tanto da parte materna e paterna, tudo isso é um sistema familiar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso corpo, né? Ele tem vários órgãos, né? É um sistema, né? Ele tem vários órgãos. Se um dá algum problema, acaba às vezes prejudicando o outro e fica um desequilíbrio no nosso corpo. É a mesma coisa no sistema familiar. Todos, todos, todos os membros, eles têm que pertencer à família, né? Tem que pertencer à família. Não pode, por mais que às vezes um familiar tenha um desentendimento com o outro, jamais pode excluir aquele membro da família, porque quando nós excluímos alguém da nossa família, a gente está bloqueando, né, criando um emaranhado no sistema familiar e vai passando de geração para geração. Então, muitas coisas lá atrás, alguns acontecimentos, nossos avós, bisavós, mal resolvido, foi passado de geração para geração. E às vezes a gente sente, às vezes a gente tem problema, às vezes num relacionamento,
ou no financeiro, em qualquer área da vida, a gente não sabe por quê. Às vezes a gente trabalha, a gente não consegue lidar com dinheiro, o dinheiro sempre não dá, por mais que a gente se esforce no relacionamento, às vezes nunca dá certo, ou sempre tem algum problema, né? Ou doença mesmo, né? E muitas vezes vem de lá, né? Às vezes do pai, da mãe, às vezes inconscientemente. Às vezes aquele comportamento não é porque eles querem ter aquele comportamento. Às vezes você nem sabe por que está tendo aquele comportamento. Vem lá de trás, né? Então, às vezes, as pessoas, elas julgam muito o outro. A pessoa é assim, mas não sabe o que ela passou. Não sabe, de repente, o que ela passou quando criança, como ela viu os pais, né? Ali na situação, se teve alguma briga, ou se teve algum trauma, isso vai levar para a fase adulta e ela vai ter sua família e vai levar para os filhos dela, né? E assim vai levando de geração para geração. E aquilo que estava lá mal resolvido, lá, vamos supor, com nossos avós, bisavós, acaba também refletindo em todo o sistema. Então, assim, nós não podemos excluir ninguém. Nós não podemos excluir nenhum membro, por mais que haja algum desafeto, não podemos, porque quando a gente exclui, a gente está bloqueando e está criando muitos emaranhados na nossa vida. O pai e a mãe, principalmente ainda. Cada pessoa tem um jeito, né? Nosso pai, nossa mãe, nós também temos. Só que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe pela vida. Se o nosso pai e a nossa mãe, né, às vezes discutem né, todo casal se discute, tem uma brigazinha, a gente não pode interferir na relação dos nossos pais e nem tomar partido. Nossos pais como casal, eles têm que resolver o casal. Nós somos filhos, nós não somos nem o pai, nem a mãe, né? A gente não pode interferir ali no casal. Porque quando a gente interfere, né, na vida dos nossos pais, nós também estamos bloqueando a nossa vida também. E muitas vezes a gente não sabe por quê, que a gente não está dando certo no trabalho, a gente não sabe, né? Ou também, às vezes, a gente querendo fazer o papel de pai e mãe, né? Às vezes a gente quer ser mais do que o pai e mãe, não, né? Então, é, tem a hierarquia no sistema familiar. Tem o pai, tem a mãe, né? E tem quem vem primeiro, né? O primeiro irmão, o segundo irmão, e assim vai, né? O caçula não pode querer ser melhor do que o do meio ou do que o mais velho. Tem que respeitar essa hierarquia, né? Que vem tataravô, bisavô, avô, pai, mãe e os irmãos, o mais velho, o do meio e assim vai. Tem tudo uma hierarquia, tá? Então, no sistema familiar tem que ter igual pertencimento, né? Que todos pertencem à família. A gente não pode excluir nenhum membro familiar, né? Independente de qual comportamento ele esteja, né? Ele esteja tendo, não podemos excluir. E essa hierarquia, tem que respeitar essa hierarquia. Porque quando a gente não respeita essa hierarquia, a gente leva vários problemas para a nossa vida. Nosso relacionamento, trabalho, vai para os filhos. E o equilíbrio, né? O equilíbrio também de dar e receber. E o que é o equilíbrio? O equilíbrio também, vou dar um exemplo, um casal. Às vezes um dá mais do que o outro, um faz demais pelo outro e o outro não tem tanto reconhecimento, não faz tanto, então aqui tem um desequilíbrio. Então é 50% de um, 50% do outro, tem que ter um equilíbrio. E quando há um desequilíbrio, há sim muitos problemas que podem acontecer no relacionamento.
né? Às vezes conflito familiar, às vezes com o marido, com os filhos, pode acontecer várias coisas ali no âmbito familiar. Por causa do quê? Desse desequilíbrio. Nem pode assentar mais ou menos, tem que ter um equilíbrio. E não só no nosso sistema também. Então, para ter esse equilíbrio, né, aqueles que as pessoas às vezes querem excluir, eles têm que estar inclusos no sistema. Porque senão há um desequilíbrio no sistema, onde alguns podem sofrer com esse desequilíbrio. Né? Às vezes muitas coisas que eu falei, às vezes pode ser do avô, do avó, do tio, da tia, algumas coisas que pode acontecer lá com eles e vem refletir na nossa vida e a gente não sabe. E como que a gente vai fazer? Como é que essa constelação familiar, como é que vai funcionar? Como é que funciona uma sessão terapêutica de constelação? Quando o cliente vem, né, ele é, vem até a mim, fala, eu quero constelar, né? Ele pode escolher um tema familiar, financeiro, um relacionamento, tá? E também o sistema familiar, ele pode ser feito também para empresas. Sim, para empresas. A empresa é um sistema também. Ela não tem várias áreas. De repente, alguma área ali pode ter algum bloqueio, algum bloqueio ali em alguma determinada área. E a gente pode trabalhar com a constelação familiar através dos bonecos, né? E ver qual área que está desequilíbrio, né? E de repente até o funcionário também, né? E pode também trabalhar com templos religiosos também, qualquer templo religioso, escola, né? A gente pode constelar tudo, né? E como é que funciona? Então, a pessoa vem, ela escolhe um tema, né? De repente família, ou financeiro, ou de repente fala, olha, eu quero deixar livre, eu não tô bem, eu sinto que tem alguma coisa que eu não consigo caminhar na minha vida, eu quero fazer geral, de repente. Aí a gente pede o nome, a data de nascimento da pessoa e conforme a gente vai conversando, eu vou colocando os bonecos, né? Então, tipo assim, vou dar um exemplo, né? Aí a Maria, vamos supor que a Maria está aqui, né? Falo com a Maria, já pedi o nome, a data de nascimento dela e coloco ela aqui no campo. Aqui a gente chama de campo porque vai vir toda a consciência dela, tudo que está no inconsciente vai estar tudo aqui no campo. A dos ancestrais, tudo vai estar aqui. A energia. Aqui a gente não está falando de religião, e sim de energia. Tudo é energia. A mesa tem energia, objetos têm energia, né? A planta, tudo tem energia. Então aqui a gente não está falando de religião, é de energia. Então, conforme eu coloquei a Maria aqui, e conforme eu vou conversando, esse boneco ele vai se movimentando, né? E através do estudo, do que o terapeuta estudou, ele vai observando o movimento e vai conversando com o cliente. Vai conversando com o cliente, aí eu falo, olha, aí de repente aí eu coloco o pai dela aqui, aí vou conversando com ela, aí eu coloco a mãe. A gente não tem uma hora de colocar o pai e a mãe, a gente vai colocando e observando. Nós somos terapeutas, a gente vai observando o que pode estar acontecendo, né? E conforme a gente vai colocando no campo, a gente vai perguntando para o cliente se ele sente alguma coisa, alguma sensação, alguma coisa que vem na tela mental dele, uma palavra, e a pessoa sente de verdade, né? Porque assim, às vezes eu coloco, né, os bonecos, o terapeuta coloca os bonecos e não fala se é o pai e a mãe, né? A gente fala assim, olha, o que que você sente com esse representante que está aqui? Ela, eu sinto uma tristeza, uma aflição. Aí a gente vai observando o que ela está falando, os bonecos, e vai falando para ela. Ela fala, olha, você está tendo aqui um problema com o seu pai.
Ela fala, realmente, eu tive tive problema com meu pai, a gente é meio distante, né? Aí, de repente, eu sinto que ela teve alguma coisa na infância, algum problema na infância ali. Aí eu coloco, de repente, a criança, aí ela me fala, olha, quando criança eu passei assim, senti isso. Então a gente vai mudando, não é que a gente vai colocando todos os membros aqui. Às vezes alguns a gente já sabe mais ou menos o que é, né? E trabalhando com esses membros que está aqui, como é que a gente vai solucionar? Tive um bloqueio, como é que a gente vai solucionar? A gente tem palavras sistêmicas. Que palavras são essas? As palavras é como se você estivesse conversando com a pessoa. Por exemplo, tá aqui no campo, mas eu falo para a pessoa imaginar, né? Ah, olha, se eu vejo um bloqueio aqui com teu pai, aí a pessoa imagina, fecha os olhos, imagina como se ela estivesse aqui conversando com o pai dela. Então eu falo, fala pro seu pai. Aí eu falo umas palavras pelo pai, né? E, e se ela quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa pro pai, ela fala. Então, às vezes, aquilo que está guardado vai falar ali, né? E conforme ela vai falando, as palavras sistêmicas, elas vão equilibrando o sistema, o campo, né? Vai falando as palavras sistêmicas para o pai ou para a mãe ou para o terapeuta sentir. E de repente, ai, vem alguma coisa lá do ancestral, lá do bisavô, o terapeuta sentido tem alguma coisa lá no ancestral. E às vezes pode ser que esteja tanto da parte materna e paterna, né? E às vezes para não ficar muito extenso, e de repente, às vezes a pessoa ela não está bem, né? A gente coloca, de repente, vamos supor, esse aqui representando todos os ancestrais, né? E a gente fala uma palavra sistêmica para todos os ancestrais e a pessoa fala. Ou de repente a gente foca mesmo no qual a gente está achando pela conversa dela. A gente vai conversando e eu vou olhando o campo, vou vendo o movimento do campo. E de repente falo assim, olha, é alguma coisa com o teu bisavô paterno, né? Aí ele está aqui no campo, ele fala umas palavras sistêmicas e vou falando as palavras e vai se equilibrando e eu vou vendo o movimento, né? De repente, olha, o teu pai não está olhando para você, ou a tua avó. Então eu vou vendo todo o movimento aqui no campo, né? E, e se de repente, numa conversa com um cliente, eu sinto, né, que eu falei, tem algum membro que está excluído. Aí eu sinto que de repente pode ter sido um aborto, né? Algum aborto na família. Aí eu coloco aqui o aborto e vejo o movimento. E falo com a cliente, teve algum aborto na família, né? Aí de repente ela fala assim, teve, foi minha mãe que teve um aborto, né? E antes de mim, ou antes do meu irmão, ou tá, teve minha avó abortou. E quando a gente coloca e ele se aproxima de um dos membros da família, isso quer dizer o quê? Que ele foi excluído. Ele precisa, lembra, do pertencimento, ele precisa estar aqui. Ele pertence ao sistema. Então ele não pode estar excluído. Às vezes esse membro que foi excluído, ele pode estar desequilibrando o sistema inteiro. Então ele precisa estar aqui, né? Ele pertence a esse sistema. Então, vou falar umas palavras sistêmicas, vou falar para ela que ele pertence aqui ao sistema, aquela que tem muito amor por ele, e assim vai. E eu vou trabalhando e vou tirando umas cartas sistêmicas, vou falando. Nós também pode trabalhar também aqui os animais, nossos animais de estimação pode trabalhar. A gente pode trabalhar no sistema também do próprio animal, né? De repente tem alguma doença, a gente pode trabalhar aqui. E além disso, no sistema familiar, tem a parte da adoção, né?
Aqueles que é adotado, nós temos que trabalhar tanto a família adotiva como a família biológica também, aqui no campo, né? Porque às vezes vem algum emaranhado ou da família adotiva ou biológica e a gente tem que ver, né? Tem que averiguar. Então assim, para vocês entenderem, a gente vai olhar aqui a movimentação dos bonecos. A gente vai conversando com o cliente, né? E através desse campo vai trazendo a consciência do cliente. E às vezes o cliente, aquilo que ele nem lembrava, ele vai lembrar. E aquilo que ele às vezes não lembra. E a gente vê ali que tem um emaranhado, que tem um bloqueio. Como é que funciona? Não tem problema. Porque a partir do momento que o cliente está aqui, ele quer fazer a constelação, ele quer fazer diferente, ele não quer continuar, né, fazendo, repetindo aquilo que os ancestrais estavam repetindo. Ele quer fazer diferente. Ele está aqui para fazer diferente. Então, mesmo que às vezes ele até não entenda o porquê esse bloqueio que está tendo, só o fato de ele estar aqui, a gente colocar no campo os membros um membro da família dele, falar as palavras sistêmicas, vai tendo equilíbrio, né? E quando a gente sente, né, no término da sessão, né, trabalhado essa sessão, né, essa técnica, é trabalhado mais ou menos durante mais ou menos uns 6 meses, né? Às vezes a pessoa vê ou de um dia para o outro, ou de uma semana, um mês. Ela vai vendo passo a passo, ela vai analisando, né? E às vezes ela, de repente, ela começa a ver ela diferente, ela começa a ver um membro da família dela diferente, porque se ela está fazendo para ela está fazendo para o sistema dela também. Então, assim, se ela não está só ajudando ela está ajudando o irmão, a mãe, o pai. Às vezes ela está aqui fazendo uma sessão, mas quando ela vai ver, daqui uns dias, de repente o pai e a mãe, ela vê aquela movimentação diferente. Às vezes há uma harmonia e é tudo pela constelação que foi feita, né? Então ela está aqui para fazer diferente. Tá? Ela está aqui para fazer diferente, para não repetir os mesmos erros, porque quando não se faz, quando não descobre o bloqueio que está na família, o que acontece? Esse desequilíbrio vai indo de um membro para outro, né, da família, começa a ter um desequilíbrio e, como eu falei, às vezes na parte financeira, no sistema familiar, né, até relação com os amigos. Então, pode acontecer várias coisas, vários bloqueios que pode acontecer. Então, com o terapeuta habilitado, né? Ele tem todo o entendimento, né, de como funcionamento da parte do campo, né? Seja aqui do, do campo fluvial, ou em solo, que do solo não tem água, é só os bonequinhos, como se fosse na mesa, a gente vai falando e vai colocando os bonequinhos e vai falando as palavras sistêmicas também. Então, quando o cliente está aqui, ele veio para fazer diferente. Ele não quer repetir aquilo que os ancestrais dele, né, fazia, aquele comportamento dele. E é como eu disse para vocês, não tem nada a ver com religião. Às vezes vocês não veem assim, você parece com a tua mãe. Você está parecendo a tua mãe. Você está parecendo teu pai, o teu irmão, o teu tio. É por quê? Porque às vezes até aquele membro, pode acontecer até aquele membro de a gente repetir mesmo, né? Aquele jeito, né? Do nosso pai e a mãe, porque muitas vezes a gente quer ser o nosso pai. A gente quer ser o pai do pai, né? Então a gente quer tomar o lugar dele, não pode. A gente tem o nosso lugar, né? E muitas vezes o membro é excluído e a gente, para ter ele ali, a gente acaba repetindo algumas coisas do comportamento daquele que foi excluído, né? Então precisa ter esse equilíbrio, né? Então é o pertencimento que todos precisam pertencer, né? A hierarquia,
né? O pai, a mãe, os irmãos, tudo tem uma hierarquia. No sistema familiar, nenhuma empresa tem uma hierarquia. Não tem uma hierarquia, vem o presidente, né? Vem o coordenador lá do setor, vem os funcionários, tudo tem uma hierarquia. Em templos religiosos também tem uma hierarquia. E quando um quer ser mais do que o outro, quer tomar o lugar do outro, pode ter um desequilíbrio ali também no templo religioso ou numa escola, né? Então, tudo isso que eu estou falando é energia, né? Não é nada de religião nem nada, são energias. E os nossos ancestrais, nós temos que fazer o quê? Honrar a eles, honrar a vida. Porque a força que nós somos hoje vem tudo lá deles, né? A força vem dos nossos pais, mães, vem dos nossos avós. Toda a sabedoria, tudo que tem, toda essa força vem todos os nossos ancestrais, né? Tataravô, bisavô, avô, vem tudo dele. Então nós temos que honrar cada um dos nossos ancestrais, honrar o nosso pai e mãe. Quando a gente não honra o nosso pai e mãe e algum dos nossos ancestrais, esse desequilíbrio, ele permanece na nossa vida, né, no nosso sistema. Então a gente tem que olhar para o nosso sistema diferente. Nós não podemos julgar nenhum membro da nossa família. Cada um é o que é. Nós não podemos maldizer o outro, falar do outro. Tem que ter o respeito. Quando nós temos o respeito, a gente entende. Cada um tem um pensamento. Eu tenho um pensamento. Mas quando a gente respeita um ou outro, a gente entende. Aí sim a gente pode seguir o nosso caminho, fazer diferente, não repetindo aqueles mesmos padrões, né, que os nossos ancestrais estavam repetindo, pais, mães, irmãos, tios. Quando nós estamos aqui pronto, não, nós vamos fazer diferente. Eu entendi o que está acontecendo, vou modificar, vou tentar me moldar, né? Porque também não adianta nada a pessoa vir fazer uma constelação ou qualquer terapia, se ela não quiser mudar, porque não é um passe de mágica, né? Depende de cada um, depende da força de vontade de cada um. Cada um tem que querer. Não, eu quero mudar. Eu não quero continuar nessa vida que eu tô. Eu quero fazer diferente, né? Eu vou trabalhar, vou conseguir meu emprego, né? Eu vou ter minha família, porque a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Trabalhar no que a gente gosta, não no que os outros estão dizendo para nós. Porque também quando a gente faz o que o outro está dizendo e não faz o que a gente sente vontade, também é um desequilíbrio. Tá? Então a gente tem que olhar, tanto aqui na constelação, como em qualquer técnica terapêutica. A gente tem que, em primeiro lugar, querer se modificar. Quando a gente quer se modificar, a gente está dando o primeiro passo. A gente está subindo um degrauzinho. E quando a gente vai entendendo, a gente vai subindo outro degrau e assim vai. A gente começa a analisar e observar e ter um entendimento. Ter o respeito pela nossa família, ter o respeito pelo nosso colega de trabalho, ter o respeito pelas pessoas que nos cercam. Tá? Se as pessoas falam alguma coisa para nós e de repente nos desagrada, tá tudo bem. Ele tem a opinião dele e nós temos a nossa. A gente tem que respeitar. A gente não pode querer brigar com o mundo. A gente tem que ter respeito. Ele pensa assim, ok. Eu penso dessa forma, respeito e vou continuar a minha vida, eu vou continuar meu caminhar. Então, com isso tudo, né, com a constelação, com as técnicas, faz o que? A gente abrir a nossa mente,
para a gente querer mudar, a gente querer ser uma outra pessoa, querer ser uma pessoa melhor. E todos são capazes. Basta dar o quê? O primeiro passo. Basta querer, né? Quando a gente quer, quando a gente é determinado, nós conseguimos. E a gente vai em frente, né? Então, aqui com a constelação familiar, é, é isso que eu vim explicar para vocês, né? Do campo, né? De vocês terem um entendimento da sua família, né? Do pertencimento, de honrar os membros da família e de fazer diferente, né? Não repetir aqueles erros, né? Porque tudo é um bloqueio, até mesmo aquele gêmeos, né? Quando uma mulher tem uns por gêmeos na família, a pessoa tem gêmeos na família, um morre, de repente, vamos supor, às vezes acaba se alimentando bastante e não sabe por quê. Ai, como, não sei por que eu tô comendo tanto, acho que é ansiedade, e às vezes está comendo pelo aquele membro que faleceu, aquele irmão gêmeos que faleceu. Às vezes acaba você comendo por ele. E são tantas outras coisas que acontecem, né, no sistema familiar, são tantas coisas que através do campo, tanto fluvial como solo, que a gente vai analisando e vai ajudando o nosso cliente, né? E é com palavras, né? As palavras sistêmicas, conversa, tudo que a gente vai ajudando. Então, que vocês estão aqui assistindo esse vídeo, que vocês dê o primeiro passo na vida de vocês. Vocês não tenham medo. Vocês enfrentem todas as batalhas, todos os obstáculos, né? Com determinação, com força, que vocês são capazes de conseguir. Mesmo que aquilo que vocês desejam possam demorar um pouco, mas tudo tem seu tempo, né? É só ter paciência que vocês vão conseguir. Se for merecimento de vocês, vocês vão conseguir. Então, que vocês sejam determinados, que vocês não tenham medo, que vocês enfrentem esse medo e dê o primeiro passo. Se vocês não conseguem, de repente, resolver uma situação sozinho ou com um familiar que está ao do lado, né, procura, às vezes, um terapeuta habilitado, né, uma técnica que vocês preferem, tá? E trabalhem, né? Trabalhe todos os traumas, tudo que possa estar atrapalhando a vida de vocês, vocês possam trabalhar. Mas toda técnica holística, como a constelação, como qualquer outra técnica, tá? Elas são complemento. Nada substitui a medicina. Se vocês têm algum problema de saúde, em primeiro lugar é procurar um médico, né? Fazer um check-up, sendo fazer um check-up, ver se está tudo bem. E sim, pode até fazer um complemento com alguma terapia holística. A terapia holística, ela vem para complementar. Ela não substitui a medicina. Aqui é um complemento, tá? Então, hoje vim aqui mostrar para vocês a constelação fluvial. Se vocês tiverem algum interesse de fazer alguma sessão, tiver alguma dúvida, vocês podem entrar comigo, tá? Aí na minha rede social tem os meus contatos, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. A sessão pode ser feita individual, ou pode ser feita o casal, ou irmãos. Eu também faço também em grupo, tá? Eu trabalho com uma sessão de constelação em grupo. Quem tiver interesse, fala comigo no particular, vou explicar para vocês como funciona, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido, né? Que muitas pessoas vêm me perguntar como é que funciona, por isso que eu vim aqui explicar esse vídeo para vocês. E qualquer dúvida é só entrar em contato.